Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos dar prosseguimento aqui mais algumas resoluções, né, do concurso da IANSP, do HPSE. Então, de questão 39, né? É a questão que fala sobre a imunologia, o setor de imunologia. Então, temos aqui que nos fornece nosso enunciado. Então, entre as reações para o diagnóstico simples, né, que é uma doença IST, ou seja, infecção sexualmente transmitível, utiliza-se a reação do VDRL, né? Venereal Disease Research Laboratory, ou seja, traduzindo aqui, pesquisa laboratorial de doenças venéreas, né? Ou seja, doenças sexualmente transmitíveis, com auxílio do antígeno cariolípidico bovino, né? E essa reação tem como princípio, toda vez que vocês viram falar princípio, é método. Então, todo o examezinho lá que você já pegaram, resultado, laudo, né? Vem lá do ladinho qual foi o método utilizado. Então, e para fazer a pesquisa do VDRL é necessário a amostra sanguínea, soro, e a parte líquida sem anticoagulante, né, gente? Pode esquecer disso. Então, hemaglutinação, ou seja, compostos sanguíneos foram hemaglutinados, ou seja, se juntaram. Ou seja, ele faz essa reação aqui, ó, como lá na tipagem sanguínea, ou seja, se destrói. Mas não utilizamos componentes sanguíneos para fazer VDRL, utilizamos o soro. Precipitação não, porque precipitação vem de sedimentação, então não utilizamos sedimento para fazer reação de VDRL. Fixação do complemento, né? É uma técnica lá do pessoal do PCR, da imunologia, né? Que usa muito anticorpos, muito antígeno, então reação bastante trabalhosa de fazer, mas não há necessidade de fazer isso aí. Pode ser feito, mas não é a primeira técnica. Temos a fluorescência, ou seja, imunológica, então anticorpos imunofluorescentes. Também pode ser usado, mas também não é a primeira técnica utilizada. Ou seja, a primeira técnica temos que escolher a mais barata e a mais rotineira. Então sobrou apenas técnica ou princípio ou método de floculação. Que é isso aqui. Caso o BDRL seja positivo para sífilis, a amostra irá formar flocos imunológicos, o qual poderá ser visto em microscópio com objetiva de pelo menos 40 vezes. Muita gente tem dificuldade e só consegue chegar na lente objetiva de 100 vezes. Quem tem prática, 40 vezes, e que tem mais prática ainda, 10 vezes. Então, para chegar essa população aqui, pelo menos 40 vezes. Então, sobrou a alternativa a letra E. Então, partiremos para a próxima questão. Questão número 40. Fala aí o enunciado. As doenças do sistema renal são frequentes. Então, o problema está crescendo muito. Hoje em dia, a tendência, principalmente, é o nosso clima super quente. As pessoas pouco costumam beber água. Então, hidratem-se, tomem água. Né? Ah, mas eu tomo suco. Suco é natural, que é da fruta. É, tá certo. Mas experimente tomar banho, lavar carro com suco, ver se tá a mesma coisa. Então, utilizem água para se hidratar. Beleza, gente? Por causa disso, existem provas de função renal que são frequentemente feitas nos laboratórios de análises clínicas. Dentre essas provas, temos uns analíticos que vamos analisar. Beleza? Então, temos aqui ureia, é o fator semi-preditivo, ou seja, ele tem um índice
50%, né, de confiabilidade para as doenças renais. Então, deixa ele em stand-by. Fator reumatoide não é, porque ele é um analítico para doenças articulares, como gota e artrite reumatoide, por isso não fator reumatoide. Opa, aqui creatinina, né, que é um fator 100% preditivo positivo para análise do sistema de doenças renais. Então, a creatinina é o melhor analítico para pesquisa de falha renal. Epa, temos aqui o DHL, mas não seria HDL? Poderia ser, pode ser que não, mas como aqui está DHL, provavelmente deve ser desidrogenase lática, né? Que é um marcador específico para câimbras e lesão textual. Então, prestem atenção na sigla. Então, aqui provavelmente é o HDL, o desidrogenase lática, né? Então, já corta. Ácido úrico é utilizado como marcador de doenças na artrologia, né? Gota e artrite reumatoide é bastante associado com o fator reumatoide. Fosfatase ácida, ela é bastante dosada, principalmente em doenças metabólicas em que ocorre a diminuição do pH sanguíneo. Isso vai acarretar em um aumento da metabólise ácida, ou seja, a pessoa consegue sufocar quando o sangue está ácido. Então, ou então algumas patologias que acometem o sistema enterológico, digestivo, então não faz parte do sistema renal. Então, corta. Ureia, creatinina, eu falei 50% e 100% de valores preditivos para análise de doenças renais. E ela aqui ficou a creatina, deve ser algum novo analítico aí. E a desidrogenase lática de novo. Então já foi cortado. Sobrou a alternativa D. Então, partimos para a próxima questão de número 41. Então, o que ela nos remete aqui o enunciado? Existem muitos métodos de esterilização. Então, esterilização é um subtópico ou um assunto explicar lá em controle de qualidade, né? Então, temos diversos tipos de esterilização, como autoclave, radiação, luz ultravioleta, com suas diversas finalidades. Então, para materiais que os laboratórios podem utilizar, o mais comum é de autoclavar, ou seja, utilizar autoclave, que nada mais é do que uma panela de pressão gigante, né? Quem tem medo de utilizar panela de pressão, certamente vai ter medo de utilizar um autoclave, que geralmente é 5 a 10 vezes maior que uma panelinha de pressão aí, utilizar na nossa cozinha. Então, autoclavará o material, o método que utiliza calor úmido. Temos o calor seco também, utilizado em estufas, em materiais que não podem receber o calor úmido. E a temperatura correta da autoclave é de... Ela pode chegar a 200 graus, mas se chegar a 200 graus, até passa disso, certamente ela vai derreter o material e vai estragar todo o nosso material laboratorial. 56 graus, a água nem ferve, né? Porque calor úmido, então precisamos de água para manipular o autoclave. 45 graus, pior ainda, nem vai ferver, e muito menos 37 graus. Então nem chega aqui a ferver, nem vai dar um sustinho os elementos patogênicos que precisamos eliminar. Então, a única alternativa que sobrou é letra B. Aqui para autoeliminação. Então, é uma questão bem simples. Então, partiremos para a próxima, a 42. Né? Temos aqui do que se trata no enunciado, né? Então, quando ocorre a contaminação de uma superfície com material biológico, ou seja, alguém derrubou alguma coisa e não era para derrubar,
falta de atenção, vazou, sei lá, quem sabe. Recomenda-se que se limpe a área com a solução de hipoclorito de sódio, né? A famosa água sanitária, na concentração de. Sabemos que hipoclorito de sódio é um produto altamente concentrado, com alto poder irritativo. A concentração é poderosa, irrita principalmente mucosas, irritantes, alto poder associativo a fixar, ou seja, ele fixa bastante qualquer superfície quando limpa, por isso quando passamos hipoclorito, aquele cheiro característico por muito tempo. Então, seguindo essa lógica aqui, o poder do hipoclorito de sódio, então, certamente precisaremos para que limpe, e mesmo assim não temos nenhum efeito adverso ou irritativo aqui, né? Então, utilizaremos a concentração mais baixa, que é um que sobrou aqui. É a questão, a alternativa, a letra E, 1%. Ah, mas aí se vier na embalagem de 50 produtos mais forte, tipo 10%, facilmente, gente, é só diluir. E para diluir, você só pega aquela velha fórmula C1 V1 igual C2 C2. Então a concentração sempre é inicial, que seria 10%. Suponhamos que tem 1 litro lá do volume inicial, queremos fazer 2 litros, né, a 1%. Então V2 será 2 litros, C2 é 1%. Então faz os cálculos, aí chegará a um hipoclorito 1%, beleza? Mais um cálculo matemático e químico, né? Você tem que conhecer as propriedades químicas dos produtos utilizados em determinados laboratórios, né? Vamos para a próxima questão. Questão de número 43. E ela nos remete aí à primeira questão, coleta sanguínea, né? Então, a primeira etapa para que nossos exames deem menos errado possível. Não existe o totalmente certo, existe o menos errado possível. Então, aqui no inicial temos na coleta de sangue para a determinação de alguns analitos. Alguns não, vários, né? Que analita aqui não falta, vai de A a Z. A necessidade do preparo do paciente para que não haja interferência na análise. Para o exame do colesterol total, o preparo do paciente que consiste em... Então, gente, isso aqui é uma questão bem importante, né? Ela foi feita em 2011, já estamos em 2024 e as diretrizes já mudaram. Mas respondendo aqui, a antiga diretriz do colesterol total, quem muda isso aqui é Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ela que rege todas as doenças cardiovasculares, incluindo colesterol total, né? Então, lá em 2011 existia uma regrinha em que o paciente precisava estar em jejum mínimo. Hoje não necessita mais estar em jejum mínimo, ou seja, pode se alimentar à vontade antes de fazer o seu exame de colesterol, se somente for colesterol. Se tiver outros análises para tipo glicose, ácido úrico, ureia, aí sim vai ter que ter um jejum obrigatório aí de pelo menos 8 horas, beleza? Mas hoje, 2024, não necessita mais jejum para colesterol total, beleza? Porque a Sociedade Brasileira quer preconizar como está seus hábitos de vida. Se você faz um jejum, você muda, né? O metabolismo do colesterol já muda em torno de 4 a 6 horas.
Por isso que tem que aquela história da alimentação, se alimentar em 3 horas, porque após 3 horas os estoques de glicose já estão baixos e a segunda fonte energética é os colesteróis. Então os colesteróis vão começar a ser degradados e vão diminuir nessa corrente sanguínea. Então por isso que pode ocorrer um falso positivo aí dos valores de colesteróis, caso hoje em dia, 2024, sejam realizados o jejum. Mas lá em 2011, vamos ver como essa coisa é 13 anos. Né? Então naquela época, para colesteróis totais, era necessário um jejum de pelo menos de 8 a 12 horas. Somente permitido água. Água mineral. Água de coco não podia não, porque a água de coco tem seus eletrólitos lá e podia dar alguma interferência. Beleza? Então, lá em 2011, era a letra C. Então, lembrando, dias atuais, não é mais necessário jejum, somente se for pedido colesterol total. Beleza, gente? Vamos seguir para a próxima questão, de número 44. Né? Uma questão mais uma envolvendo aí a matemática. Né? Mas para vocês, a gente não foge da matemática, a matemática não nos deixa. Não vai ser matemática para a vida toda. Então aqui no sistema de medida padronizado, sistemas de medidas internacionais, o SI, 1 decilitro equivale a quanto? Então, para isso precisamos pegar um volume padrão, medida padrão. No caso aqui, seria 1 litro. E o enunciado nos pede que achemos 1 decilitro, a quanto equivale aqui. Então, 1 decilitro, a fórmula aqui. Então, é bem facinho, gente. Então, o D, por incrível que pareça, se refere lá nos números romanos a 10. Então, se trocarmos aqui 1 litro por 1 vezes 10, vamos fazer bem devagarinho aqui, né? Litro. Regrinha básica lá da matemática, pegamos esse 1 vezes 10, 10 litros. Então, pegamos esse 10, jogamos para cá. Então, mesma fórmula, né? Mesma medida aqui. Então, conserva-se a medida. Então, sobrou 1 sobre 10 litros. Alternativa letra A. Então, questão de matemática bem simples, de notação científica. Simples, simples, simples. Né? Partiremos para a próxima questão. Questão de número 45. Será a última questão desse vídeo, né? Para não ficar um vídeo tão longo. Então veremos aqui o que aqui nos fala a questão. Então, aparelhos automatizados são os melhores, né? Então faz tudo lá, é só botar a amostra, dar o play e esperar seu resultado. Trabalho com metodologias específicas e reagentes preparados, ou seja, a gente calibra todo o aparelho, né? A primeira coisa do dia é calibrar o aparelho, utilizar seus reagentes previamente preparados, cachorro certinho, padronizado, ou seja, feito o controle de qualidade para uma grande sensibilidade e exatidão. Ou seja, lá o gráfico do Leibniz foi explicado 2 vídeos atrás, isso aí.
Voltem lá no vídeo, vocês vão ver. Isso aí tem uma explicação do gráfico Levigen. Então, assistam essa questão, tem uma explicação bonitinha sobre isso. Então, assinale a alternativa que contém corretamente dois dos reagentes para a dosagem de creatinina. Lembrando, creatinina é um analítico 100% fidedigno para lesões renais. Né? E aí, para a gente ver quais são os reagentes específicos, né? Teremos que analisar a bula. Então, se tem dúvida como é que faz algum exame, vai lá na bula, que é a nossa receitinha de bolo. Tá? Tem tudo bonitinho que precisa, quais são os reagentes, o quanto precisa de cada coisa. Então, é a nossa receitinha. Teve dúvida? Segue a bula que não vai dar errado. Não seja teimoso. Tem dúvida? Pergunta. Não sabe fazer direito que não sabe. E aí vai ser, é um profissional mais honesto que existe. É aquele que diz que não sabe fazer a coisa quando não sabe realmente. E seguindo a bula, né? Os reagentes próximos são o ácido pícrico e o hidróxido de sódio. Né? Lembrando que o hidróxido de sódio é um agente tampão alcalino, né? Que vai neutralizar a reação. E o ácido pícrico é um agente quelante que vai se ligar à creatinina e vai sedimentar e nos permitir a sua dosagem pela absorvância da creatinina. Na bioquímica utiliza muita absorvância. Então essa alternativa é letra D. E por que as outras não são? Então o ácido pícrico aqui é o agente quelante, tá certo? Só que a exoquinase não é, porque tudo terminando em ase é uma enzima, e enzima degrada, então não queremos que ocorra degradação de alguma coisa em sua dosagem. Mas a exoquinase, ela não degrada a creatinina, então já corta. Creatina oxidase e outra exoquinase, então são duas enzimas que degradam, então não queremos degradação, já corta. Mais uma enzima, corta, e outra enzima, cortou. Então por isso só sobrou letra D. Então, gente, chegamos no final do vídeo, né? Para não ficar um vídeo muito longo. Lembre-se de se inscrever no canal, curtir, compartilhar bastante, porque ainda veremos muita coisa ainda. E no último vídeo teremos as 5 últimas questões dessa provinha aí, super fácil, super básica, né? De nível técnico do analista clínico laboratório. Então, vamos que eu te ajudo.